Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento Lipedema em Foco. Para quem não me conhece, eu sou Lucilene, sou farmacêutica e proprietária da farmácia Bela Derme. A nossa farmácia já existe há 17 anos aqui em Arapongas e há 5 anos nós estamos com uma filial em Londrina e agora em abril nós estaremos inaugurando a nossa terceira unidade em Londrina. Eu recentemente recebi o diagnóstico de lipedema, foi através de uma conversa com a doutora Gabriela Betasa, onde ela despertou, a ideia de que eu precisava procurar uma médica vascular e investigar melhor. Foi aonde eu me consultei com a doutora Letícia Costa e ela fez o diagnóstico. A partir daí, onde tudo começou, eu conheci a ONG Movimento Lipedema, no qual hoje nós vamos falar um pouquinho, depois a doutora Letícia estará aqui com a gente. E faz um trabalho incrível, A ONG tem feito um trabalho incrível sobre conscientização. E, na realidade, esse evento é um evento idealizado, juntamente com a doutora Letícia Costa. E nós não fazemos nada sozinhos. E nós temos o apoio do Dr. Álvaro Fagotti, da Sigvares, a Unicred, a Dani Sartori e a farmácia Bela Derme. Como vai funcionar? Nós teremos 2 blocos. Este primeiro bloco, eu vou convidá-los para, na verdade, 3, 4 profissionais. Nós teremos um intervalozinho, que está sendo preparado, um coffee maravilhoso pela Silvia Vanessa. E aí depois nós teremos o início do segundo bloco. Então, pessoal, aproveitem. A gente convida vocês para uma interação, para que vocês possam tirar todas as dúvidas e que também essa equipe extraordinária que estará aqui, com certeza, vocês vão ter essa chance de conhecer muito sobre o lipedema. Gostaria de convidar a doutora Letícia Costa. Te agradecer. Bom dia, gente. Primeiro, eu gostaria de dar boas-vindas a todas vocês. Estou muito feliz com a realização desse evento. Um evento que eu comecei a idealizar o ano passado. E conversando com a Lu, ela acabou me apoiando e a gente conseguiu realizar ele agora e lotado desse jeito. Então, muito obrigada pela presença de todas vocês. E esse evento ele começou a ser idealizado a partir de uma conversa com as meninas da ONG Movimento Lipedema. Eu vou começar falando da ONG um pouquinho para vocês entenderem. A ONG ela é um braço social do Instituto Lipedema Brasil de São Paulo, que é um instituto que tem uma equipe multidisciplinar e que faz o tratamento de pacientes com lipedema. E a ONG ela foi desenvolvida pelo Dr. Fábio Kamamoto e a Gabriela Pereira exatamente para levar conscientização e divulgar a doença, que muita gente ainda desconhece. E as meninas da ONG até gostariam muito de estar presentes, mas tiveram um contratempo e um evento também em São Paulo, então não puderam estar aqui. E eu queria passar um vídeo que a Gabriela, a presidente da ONG, mandou pra gente. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouquinho o que é o Movimento Lipedema. Meu nome é Gabriela e hoje eu sou a presidente da ONG Movimento Lipedema. E o que a gente tem feito? A gente tem acolhido e trazido conscientização e espalhado conscientização sobre essa patologia que, infelizmente, ainda é mal diagnosticada. Muitas mulheres ainda relatam que chegam no profissional com todas as suas dores, com todos os seus sintomas, e o profissional não reconhece essa patologia por desconhecimento. Então, a ONG Movimento Lipedema luta desde 2021 competição para que essa patologia seja reconhecida pelo SUS, pelos planos de saúde. E a gente tem grupo de acolhimento, tem grupo de apoio, tem encontro online. Eu trago profissionais para trazer para vocês um pouquinho do conhecimento, um pouquinho do que tem na atualidade sobre essa patologia, como que a gente cuida do lipedema em casa.
Então, eu queria agradecer a você que veio até aqui hoje, que está nesse evento de Arapongas, que a gente tem o maior orgulho de apoiar. Foi muito gratificante quando a doutora Letícia veio nos contar dessa ideia. Eu queria muito, muito estar aí presencialmente, mas infelizmente eu tive contratempo, não pude ir. E é isso, gente. Entra na nossa rede social, que é o @ONG Movimento Lipedema. Curtam nossos posts, espalha. Quanto mais engajamento, mais a gente é conhecido, mais a gente consegue ajudar outras mulheres. Então, obrigada pela parceria, meninas. E que esse evento seja incrível. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Obrigada mesmo. Um beijo. E aí, como eu já tinha divulgado antes, parte do valor arrecadado com esse evento vai ser destinado à ONG. E a ONG, ela sobrevive de doações, né? E eu não sei se vocês já conheciam, mas ela já conseguiu fazer a primeira cirurgia social, que foi da Tamires. A Tamires já foi submetida a 2 procedimentos cirúrgicos. Ela tem um estágio de lipedema avançado e a cirurgia foi toda custeada pela ONG e a ONG já vai fazer a segunda cirurgia social também esse ano. Então, se vocês puderem apoiar, seja seguindo nas redes sociais, divulgando o conteúdo delas, é muito importante. Bom, eu fiquei encantada quando eu soube todo o trabalho, né, da ONG, apresentado pela doutora Letícia. E, pessoal, agora eu vou convidar, né, as profissionais para estarem aqui com a gente. Aproveitem, tirem as suas dúvidas. A ideia, né, foi que a gente fizesse um evento que tivesse muita interação. As meninas estarão com os microfones, então, caso alguém queira perguntar, é só avisar que as meninas estarão chegando com os microfones, tá bem? Então, peço para estar aqui com a gente a doutora Gabriela Betasa, nutricionista, a Luciana Santos, fisioterapeuta, e a Elizabeth Borges, psicóloga. Tô nervosa. Seja bem-vinda. Bom, então vamos lá, gente. Esse primeiro bloco, eu vou fazer parte dos dois. E nesse primeiro bloco, eu vou dar uma noção geral sobre a doença, porque a gente tem aqui várias pessoas com níveis de conhecimento diferentes, então desde pacientes que estão entendendo agora sobre a doença, quanto profissionais de saúde que já lidam com ela há um tempo. Mas eu vou dar um apanhado geral sobre a doença para depois a gente conseguir entrar nos tratamentos, mas prometo ser breve, ou não. Então, vamos lá. O lipedema, ele foi descrito a primeira vez em 1940. Então, hoje, muita gente julga e fala, mas agora todo mundo tem lipedema, é uma doença nova. Mas, na verdade, ela foi descrita em 1940, mas imaginem vocês a dificuldade de se divulgar uma doença há 70 anos atrás. Né? Por que hoje está tão conhecida? Porque hoje você coloca um vídeo no Instagram e passa 10 minutos, tem 1 milhão de visualizações. Então, a informação chega muito mais rápido a todo mundo. E hoje tem algumas famosas que são portadoras de lipedema, até coloquei a foto de algumas aqui. A Amanda, que é ex-Big Brother, a Yasmin Brunet, que está no Big Brother, a Karina Bacchini e a Tatiana Machado, que é ex-Paquita. E são mulheres que a sociedade, né, a gente vê como mulheres magras e aí fala, mas você não tem lipedema. E aí é uma doença que pode sim acometer mulheres magras. Então, com a participação dessas famosas também divulgando a doença fica muito mais conhecida. E o papel nosso é exatamente divulgar. Quanto mais pessoas souberem da existência da doença, mais fácil de ser diagnosticada. Porque o que a gente vê de relatos são mulheres que sofrem anos com a doença, tentando dieta, exercício, fazendo 1000 tratamentos sem resultado nenhum, porque não sabia o que era que tinha, né? E aí a gente começa. Então, o que é o lipedema? Fala-se tanto de lipedema, mas muita gente ainda não sabe nem o que é. Então, é uma doença inflamatória, crônica e progressiva. Crônica porque ela não tem cura, infelizmente, mas tem tratamento. E com o tratamento adequado, a gente vai conseguir evitar a progressão dessa doença. E progressiva, porque sem tratamento, ela vai evoluir para estágios muito mais avançados, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Como que ela é caracterizada? A doença é caracterizada pela deposição de gordura de forma desproporcional, principalmente nos membros. Quadril, membros inferiores e membros superiores.
E aqui eu coloquei uma foto da diferença de uma gordura normal, que seria uma gordura da obesidade, e a gordura do lipedema. A gordura do lipedema, por ser inflamada, ela tem essas traves fibróticas, e isso faz com que ela não seja responsiva aos tratamentos convencionais. Então, por isso que uma dieta e um exercício não vai conseguir você, portadora de lipedema, perder aquele acúmulo de gordura. E são exatamente essas traves fibróticas que também vão dar aquele aspecto irregular na pele que todo mundo acha que é só uma celulite. Só, não, né? E 80% das mulheres têm celulite, então é mais comum ter do que não ter. Mas nem sempre é celulite, pode ser que seja o lipedema. E aí fica mais difícil o tratamento. E essas próprias irregularidades vão formando aqueles nódulos de gordura. Quando a gente passa a mão, a gente sente que tem alguns nódulozinhos mesmo, tá? E o que é que vai causar o lipedema, então? A gente tem 3 fatores aí associados à causa do lipedema. Então, a gente tem a genética, que é um fator muito importante. E se sua mãe tem lipedema, a chance de você ter é 60%. Tem os fatores hormonais, que eu não vou entrar muito no detalhe hormonal agora, que depois a doutora Graziela, ginecologista, vai falar. E tem os fatores ambientais. O que são os fatores ambientais? Qualquer coisa que vai te inflamar. Então, o ganho de peso vai piorar o lipedema. E os outros fatores que vão provocar uma inflamação maior do seu organismo. Então, um sono inadequado, estresse do dia a dia, uma dieta inadequada, tudo isso vai fazer ir piorando o seu lipedema ao longo do tempo, tá? E além dessas causas, aí a gente tem que pensar o que são os sinais dessa doença. E aí é a hora que a paciente chega para mim, ela viu alguma coisa ali na internet e ela acha que tem. A grande maioria das pacientes de lipedema, elas se autodiagnosticam. Ela começa a ver uma história de alguém que tem e fala, olha, eu acho que eu sou assim. E aí vão na médica para confirmar. E realmente, tem umas que não precisa nem... A hora que eu abro a recepção, eu já olho e falo, já sei que tem falta de lipedema. Eu já sei que tem só de olhar. Mas tem outras que são mais difíceis, as do estágio 1 principalmente. E se está um pouquinho acima do peso, aí fica mais difícil ainda, né? Deixa eu só interromper um pouquinho. Se vocês tiverem dúvida, é só levantar a mãozinha. Eu quero todo mundo participando. E aí, quais são esses sinais e sintomas dessas pacientes, então? Aquela desproporção. Ela já chega me falando, sempre tive as pernas grossas, desde minha adolescência minhas pernas é grossa, e piorou com a gestação, ou está piorando agora na menopausa. Já tentei de tudo e minhas pernas não emagrecem, eu tenho dor, lipedema dói, só não vai doer quando você desinflamar. Então eu tenho dor, tenho peso, cansaço, incha as minhas pernas com frequência ou todo dia, é aquela perna dolorida. Nossa, meu marido esbarrou em mim na cama, já doeu minha perna. Meu filho sentou no meu colo, não aguentei. Dói de encostar. Tem hematomas espontâneos e frequentes, então sempre a paciente está com um roxinho, não sabe onde bateu. Não bateu, o roxo aparece espontaneamente mesmo. Então isso tudo são sinais e sintomas de lipedema, tá? E aí quando a gente vai examinar essa paciente, a gente vai perceber tudo isso que ela falou, né? Aquela deposição de gordura, a perna mais cheinha, às vezes aquele quadril mais avantajado, com deposição de gordura ali no culote, muito comum na região do joelho. O joelho ele vai sumindo com o tempo, vou mostrar as fotos também. E a gente consegue perceber outras coisas, as nodulações, os hematomas. Em estágios mais avançados, vai comprometer na articulação. Então, aquela pessoa que tem o joelho em X, o joelho um pouquinho mais para dentro, então fica parecendo que a perninha está para fora. Isso tudo são características do lipedema. E aí, depois que eu conversei com aquela paciente, eu examinei e vi todas essas características do lipedema, isso aí já é fácil para eu dar o diagnóstico, só com isso. Às vezes não precisa nem de conversar, que a gente já sabe. Então, a gente tem aquele diagnóstico. Mas aí, se eu estou com uma paciente do estágio 1 e eu estou em dúvida, porque eu também tenho dúvida. Querendo ou não, a doença não é nova, mas acaba sendo nova para a gente também, que está recebendo essas pacientes agora. Então, tem algum exame? Muita gente me pergunta, tem algum exame que vai me falar, você tem lipedema, vai bater o martelo? Não, mas tem exames que vão ajudar a gente a confirmar isso, né? Então, a maioria dos diagnósticos é clínico, é através da história e do exame físico. Só que a gente vai fazer exames laboratoriais para a gente ver o grau de inflamação desse organismo. A gente pode fazer um ultrassom para ver deposição de gordura, porque a derme da paciente, quando o lipedema está mais espessa.
a gente pode fazer um exame, que depois a nutricionista também pode complementar para mim, que é o DEXA, que é uma densitometria, a gente vê uma composição corporal mais fidedigna do que a bioimpedância, né? A bioimpedância ela pode dar interferência até com a hidratação, então, da paciente. E a DEXA ela ajuda a gente nesse diagnóstico também, com alguns valores ali que a gente consegue fazer uma relação e ter esse resultado nas pacientes que a gente está meio em cima do muro e não consegue ver. E esses exames também vão ajudar a gente a identificar outras doenças que fazem diagnóstico diferencial com o lipedema. Porque o lipedema, ele é muito confundido com obesidade, com linfedema, que é o inchaço, com... que mais que ele é confundido? Principalmente linfedema e obesidade. E aí, com esses exames, a gente também vai conseguir perceber que a pessoa ou tem outra coisa ou ela tem associado. Porque doença venosa, por exemplo, que também dá dor nas pernas, dá inchaço, ela está presente em até 50% das pacientes portadoras de lipedema. Apesar de ser uma doença que pode acometer pessoas magras, a obesidade está presente em cerca de 60% a 80% das pessoas que têm lipedema. Então, a gente tem que conseguir diagnosticar as outras patologias para ver se não é uma outra coisa ou se realmente está associado com lipedema. E aí, a gente entra nos estágios e nos tipos de lipedema. Pode colocar a próxima, por favor. Aqui a gente tem os tipos de lipedema. E aí tem gente que às vezes fala assim, mas ela não tem lipedema não, a canela dela é fina. Porque todo mundo tem a impressão que o lipedema vai ser aquela perna inteira gordinha, até fazer aquele garrote lá no tornozelo, que é um sinal comum de lipedema. Só que essa classificação mostra que a gente vai ter 5 tipos de lipedema. Então, tem paciente que vai ter lipedema só no quadril, aquele quadril mais alargado, com aquele culote grande. Em algumas pacientes em estágio mais avançado, gera uma bolsa, que pode até ficar pendida, assim. Tem paciente que vai ter o tipo 2, que é quadril, coxa pegando o joelho. O tipo 3 pega todo o membro inferior. O tipo 4 é braço. E o tipo 5 é só a panturrilha. Então, a gente tem que avaliar se ela não se enquadra, em qual tipo ela se enquadra. Não adianta achar que a canela é fina e não tem lipedema, não. E é muito comum você ter a associação do acometimento dos membros inferiores com os braços, tá? E, além disso, quando a gente, além de definir o tipo de lipedema que essa paciente tem, aí a gente vai avaliar o estágio dela. Qual estágio que ela está? A gente tem 4 estágios de evolução. E aí, o primeiro estágio, que eu falei que é o mais difícil, é porque a pele é mais fina, ela não tem ainda deposição de gordura muito grande, não tem nódulos gordurosos palpáveis. Então, se a paciente está um pouquinho acima do peso, a gente fica em dúvida. Mas ela tem os sintomas de dor, hematoma, todos os outros que eu citei. O estágio 2, ela já começa a ter mais deposição de gordura, fica mais marcado, você vê os nódulos gordurosos e consegue palpar. No estágio 3, a gente já começa a ter mais deformidade dessa deposição gordurosa, pode ter já acometimento articular, e quando tem o acometimento do membro todo, é como você vê aquele garrotezinho no tornozelo, aquele degrauzinho ali, que à medida que vai evoluindo a doença, ele vai aparecendo no membro todo. E o último estágio, mais avançado, que graças a Deus não é a minoria que vai chegar nele, é quando, além do lipedema, essa paciente já começa a desenvolver o linfedema. Até pelo acúmulo de gordura, vai comprimir os canais linfáticos e essa drenagem linfática vai ficar prejudicada. Depois o doutor Álvaro vai até falar, à medida que elimina a gordura com um tratamento cirúrgico, por exemplo, você vai diminuir a pressão ali nos canais linfáticos. Então, vai melhorar a drenagem, vai melhorar o inchaço decorrente desse linfedema também, tá? Então, aí a gente tem os tipos. Passa a próxima foto para mim, por favor. As 2 próximas fotos são as meninas da ONG, que me mandaram a foto para eu colocar. E vocês podem ver que tem vários estágios diferentes aí. A Gabi, que está de branco, é a presidente. E a primeira aqui, com esse lipedema avançado na coxa, é a Tamires, a que fez a primeira cirurgia social pela ONG. Ela já fez 2 cirurgias, já tirou esses bolsões laterais, e a segunda cirurgia foi tirando os bolsões da parte interna da coxa, e ela faz um trabalho muito bonito na rede social também de divulgação, e é muito grata pela oportunidade de ter passado por essa cirurgia sem custo.
E a Lauren, que é minha amiga nutricionista, é a segunda ali de preto. As outras eu não conheço, mas todas fazem parte da ONG aí e divulgam a doença. E vocês veem que cada um tem um tipo e um grau diferente. Por exemplo, a quarta ali, ela tem um lipedema grande no braço. A outra, de cabelinho curto, loura, a quinta, você vê que ela é magrinha, o abdômen dela é até definido. Mas ela tem lipedema nas pernas. Então, não adianta a gente julgar só porque você está vendo a cinturinha fina. A Yasmin Brunet também tem a cinturinha finíssima, mas ela tem um lipedema grande. A gente viu algumas cenas do BBB que a perna dela está bem inchada e bem grande agora lá, até por causa do tratamento que ela não está fazendo. A próxima é das meninas também, é só uma foto diferente. E aí eu trouxe para ilustrar, para divulgar também as meninas da ONG. E antes da gente passar para as outras, e eu não falar muito, porque eu acho que eu já falei demais, a Lu se disponibilizou a mostrar as perninhas dela. Então, a Lu tem lipedema. Assim vai dar. Então, ó, vocês conseguem perceber. A Lu tem a cinturinha fininha. Vocês já veem que ela tem o quadril um pouquinho mais largo, então ela já tem um lipedema no quadril também. E o dela não dá esse sinalzinho aqui no tornozelo, né? Ela não tem tão pronunciado, porque a Lu está num estágio 2. Mas se a Lu não fizer tratamento, ela vai poder aparecer esse sinal mais marcado. Mas vocês conseguem ver que na coxa dela já tem algumas irregularidades, tem uma deposição de gordura mais aqui na região do joelho. E uma coisa que eu nem falei, a paciente com lipedema, 100% tem flacidez de pele. Então, você vê que a textura da pele da paciente com lipedema é diferente. Eu sempre passo a mão nas minhas pacientes assim, porque é uma textura mais gelatinosa até, né? E aí, quando você vai até fazendo uma compressão, vai dando aquele aspecto de casca de laranja que quase todo mundo tem, né? No caso de uma celulite, mas todo mundo tem flacidez de pele. E é muito comum também o acúmulo de gordura nessa região aqui do joelho, né? Na parte de baixo, na parte interna, culote. Então, a gente tem um exemplo clássico aqui de tipo 2. De estágio 2, na verdade. E tipo 3, que pega o membro todo e o quadril. Obrigada, Lu. Então, já que eu dei... Vocês têm alguma dúvida sobre essa parte inicial do que é a doença, como que diagnostica, sinais e sintomas? E aí depois a gente já passa para o tratamento. Doutora, naquela imagem lá, aquela moça mais cheinha, ela está numa evolução de lipedema, mas não desceu para baixo do joelho, né? Não, a última, isso. a Tamires. A Tamires, então, ela só tem o tipo 2, que é a que pega quadril e coxa. Conta. Se você ganhar peso, se você for ficando obeso, você vai ganhar tanto gordura normal quanto a gordura do lipedema. Depois, na hora de perder, você não perde a do lipedema, você fica com ela. A Tamires, ela passou de 200 quilos. Então, ela era uma obesa mórbida, ela já perdeu... Antes da cirurgia, ela já tinha perdido 75 quilos. E aí, você consegue ver que tanto o tronco quanto o braço e a panturrilha dela já é mais magra, então, porque ela conseguiu perder 75 quilos. Mas o lipedema que ela tem em quadril e coxa, ela não conseguiu perder. Aí agora, com a cirurgia, ela já perdeu uns 30, né? Foi uns 15 quilos de cada cirurgia. Mas o dela é tipo 2, só quadril e coxa. E aí, a obesidade influencia sim. Você vai ganhar os dois tipos de gordura. E depois, na hora de perder... a do lipedema fica. Para quem tiver interesse depois, o Instagram da Tamires é tamires.i.dissá, tá? Mais alguma dúvida? Então tá. Estamos com a paciente com lipedema e a gente precisa de tratar essa paciente. Qual que é a primeira coisa que eu falo? Eu mostro para a paciente que é um tratamento multidisciplinar. E por isso eu convidei todas essas pessoas aqui para falar do tratamento para vocês. E tem alguns pilares esse tratamento. Então, quais são os pilares? Dieta, exercício, drenagem, uso de meio de compressão, alguns procedimentos estéticos, cirurgia. E aí a gente tem 6 pessoas maravilhosas aqui para falar desse tratamento para a gente. Claro que quando passa em mim, eu já tenho uma noção muito grande da doença, eu já começo a tratar independente da pessoa já ir acompanhando. Até porque a realidade é que muitas pacientes não vai ter condição de fazer um acompanhamento com 6 profissionais. Então, uma forma da gente conseguir que o tratamento seja adequado é divulgando, porque muita coisa a pessoa vai conseguir fazer sozinha em casa, né? Mas eu passo para ela que tem esses 6 pilares e a gente vai começar agora com o pilar da nutrição,
com a Gabriela falando um pouquinho da dieta para a gente. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriele Betado, sou nutricionista e o meu foco de trabalho é com saúde da mulher. Então, o lipedema entra nisso com bastante força, né? Assim como a doutora Letícia falou, é algo que está aparecendo para mim como nutricionista mais frequente há muito pouco tempo. Então, a gente vai falando, bom, vamos dar uma olhada em tudo isso, como que funciona essa doença, como que funciona esse tratamento. E, claro que todos os profissionais têm as suas particularidades, mas eu acho que a minha missão como nutricionista é uma das mais difíceis. Por quê? Porque dieta precisa de resultado. E quando não tem resultado, a primeira coisa que o paciente vai desistir é da dieta, né? Não porque vocês que têm lipedema sejam fracos ou nada disso, é porque dá a impressão que aquela dieta está errada. Ou, nossa, mas fulano fez uma dieta parecida e perdeu 10 quilos, e por que eu não perco esses 10 quilos? Muito provavelmente porque a sua condição é muito diferente do fulano. Então, as estratégias nutricionais elas terão que ser diferentes também, pensando em todo esse, né, contexto, em como esse metabolismo está funcionando. Então, a doutora Letícia falou que era para eu dizer mais ou menos os passos que eu uso para fazer esse tratamento. E eu digo para vocês que, eu digo para as minhas pacientes que o nosso corpo fala e ele mostra muitos sinais e sintomas. O problema é que a gente, às vezes, não para ouvi-lo, né? A gente não para realmente dar a importância disso. Então, quando o paciente chega para mim, a primeira coisa que ele faz é realmente preencher uma lista de sinais e sintomas. E muitas vezes ele não imagina que aquele sinal, aquele sintoma tem a ver com o processo de inflamação, tem a ver com esse desequilíbrio do nosso corpo. Então, esses sinais e sintomas, como, por exemplo, o que pode mostrar que o meu corpo está mais inflamado? Será que é normal eu acordar com dor de cabeça? Será que é normal eu beber um monte de água durante o dia e não fazer tanto xixi? A pessoa fala, nossa, eu bebo água, mas dá a impressão que eu chego no final do dia, eu estou mais inchada do que nunca. Será que é normal a gente acordar inchado? Tem muita gente que fala, caramba, mas eu já acordo com o olho inchado, acordo com a mão inchada. E se a gente parar para pensar, não era para ser, né? A gente dormiu, todo o nosso sistema linfático estava trabalhando. Então, tem vários sinais e sintomas que eu acredito que a gente tem que olhar com mais cuidado. O sono desregulado, porque isso vai atrapalhar todo o nosso equilíbrio hormonal. E uma coisa importante, que às vezes as pessoas não imaginam também, a parte de alergias, intolerâncias e sensibilidades alimentares. Isso também está relacionado ao tratamento do lipedema. Por quê? Porque a gente está consumindo um alimento que não faz bem para a gente, né? Então, aí também você pensa assim, nossa, mas na dieta da fulana tem... Vou usar um alimento comum, que todo mundo tem essa dúvida, mas, por exemplo, na dieta da fulana tem lactose, por que na minha não pode ter? Porque se você insiste em consumir um alimento que você tem uma intolerância, sim, esse alimento vai provocar toda uma alteração intestinal, essa alteração intestinal vai ser gatilho para uma inflamação que vai piorar o quadro do lipedema. Então, muitos alimentos, eles podem não ter uma relação direta. Se eu consumir esse alimento, o meu lipedema vai piorar. Para todo mundo? Não, não vai ser para todo mundo. Vai ser de acordo com a sua necessidade, a sua sensibilidade e é o sinal e sintoma que realmente o seu corpo está te mostrando. Então, esse é um ponto importante. E aí entra um órgão que eu acho maravilhoso e que eu acho que tem relação com quase todas as doenças, se não todas, né, Lu? Que é o intestino. Então, quando a gente olha para esse intestino com mais cuidado, quando a gente olha para esse intestino e essa pessoa acha que intestino bom é o quê? Fazer cocô todos os dias. E, na verdade, nem sempre. Às vezes a pessoa tem um intestino que funciona todos os dias, mas dentro desse intestino, não. Olha, eu tenho muitos gases. Nossa, eu como, fico com essa barriga estufada. Então, quais são os alimentos que podem, para você, não estar fazendo bem? E aí, quando a gente pensa... nessa parte da alimentação também dos alimentos, eu não quero que vocês pensem assim, nossa, então a dieta para o lipedema ela vai ser uma dieta mega restritiva e que eu nunca vou poder comer nada. Não, mas às vezes no momento inicial do tratamento, onde eu preciso cuidar mais do intestino, trabalhar mais esse processo de desintoxicação do organismo, desinflamar, talvez ela precise ser
uma dieta um pouquinho mais restritiva. Mas eu vou falar algumas opções de tratamento para vocês também. Uma outra coisa que a gente vê muito em pacientes com lipedema, que a doutora Letícia até estava comentando, a gente tem que olhar para alguns exames com um cuidado maior. Então, do ponto de vista nutricional, qual que é o meu papel como nutricionista? Tem alguns exames que eu gosto de analisar? Tem. Porque a grande maioria das mulheres com lipedema, que estão, né, muito acima do peso, elas vão ter também resistência à insulina. E essa resistência à insulina vai dificultar a perda de peso. Essa resistência à insulina vai piorar a inflamação. E daí, mais um motivo para ela desanimar. Então, a gente tem que olhar para a insulina com muito cuidado, para a falta de nutrientes, porque esse corpo inflamado, esse intestino desregulado, ele não absorve os nutrientes da maneira que deveria. Então, muitos nutrientes que são antioxidantes, muitos nutrientes que ajudam o fígado a trabalhar melhor, às vezes você não vai conseguir absorver. Quantas, talvez, de vocês são aquelas que tomam vitamina D, vitamina D, vitamina D e ela nunca sobe? Né? Então, o que está fazendo com que essa vitamina D do seu corpo não suba? A gente tem que olhar para isso. Será que é só o tipo de vitamina D que a gente está tomando? Ou será que o nosso organismo não está com uma capacidade de absorver essas vitaminas de maneira eficiente? Então, isso também é muito importante a gente observar. E aí a gente entra nesse ponto. Qual é a melhor dieta para o lipedema? Talvez muitas estejam pensando isso. E eu digo que a melhor dieta é aquela que você dá conta de fazer. Sabe? Porque senão a gente vai falar, não, vamos usar uma dieta cetogênica, que é uma dieta muito estudada. Mas você vai dar conta de fazer uma dieta cetogênica? Você tem ideia do que é uma dieta cetogênica? E eu acho que não existe uma dieta. Existem estratégias que a gente vai usando durante todo o tratamento. E isso é importante. A dieta cetogênica, não sei se todas conhecem, mas ela é uma dieta que ela é quase inviável você manter ela para sempre. Então, ela pode ser uma estratégia que a gente vai usar no meio do tratamento? Ela pode. Por quê? Porque uma dieta cetogênica é uma dieta com carboidrato extremamente baixo, né, onde a gente aumenta o consumo de gorduras boas e a gente tem um consumo de proteína teoricamente normal, mas também não pode ser muito. Então, assim, é uma dieta que promove alguns efeitos colaterais. Um deles é o mau humor, né, que às vezes fica insustentável. Por quê? Porque o carboidrato traz felicidade, né? Então, quando a gente retira ele em grande escala, assim, a pessoa fica mal-humorada. Então, daí a gente tem que avisar marido, namorado, que você está numa dieta cetogênica. Isso é importante. Só que a dieta cetogênica, quando a gente estuda ela é uma das dietas onde o metabolismo ele vai funcionar um pouco melhor. Porque uma das grandes dificuldades da mulher com lipedema é o quê? O metabolismo funcionar. E imagina que esse metabolismo, às vezes, ele está... Vocês imaginam isso? Meu metabolismo está no chão. Ele não funciona, nem a pau. Eu faço dieta e dá a impressão que não vai. Exatamente porque a gente realmente precisa botar ele para funcionar, né? Existem as nossas mitocôndrias. A gente precisa estimular o funcionamento dessas mitocôndrias, fazer com que elas tenham a capacidade de queimar gordura. Então, isso é muito importante, associado a todos os demais tratamentos ali. Então, junto com essa dieta cetogênica, eu acho que é muito importante dizer que, querendo ou não, o exercício vai ter que entrar nesse bolo todo ali. Porque eu posso quebrar a gordura, mas eu preciso queimar essa gordura, né? Eu brinco que a gente não adianta tirar o lixo da cozinha e colocar no banheiro. A gente precisa jogar o lixo fora. E é isso que a gente precisa fazer, botar essa gordura para queimar. Então, isso é uma das estratégias que a gente vai usar, fazer esse estímulo da queima de gordura. E aí a gente vai entrar dentro das estratégias mais utilizadas para o lipedema. E quais seriam elas? Então, tem a dieta cetogênica, que é o que eu falei para vocês. A grande e maior dificuldade dela é a adesão do paciente a essa dieta por essa restrição alimentar. Mas quando eu proponho isso para uma paciente, eu falo, você está disposta a fazer isso por um período e também para a gente entender como o seu corpo vai responder. Aí todo mundo responde mega bem a uma dieta cetogênica? Às vezes não. Né? E porque a gente realmente tem que controlar como que o corpo vai fazer, tem toda a produção de corpos cetônicos que acontece no corpo dentro dessa dieta cetogênica, mas se for muito bem conduzida, o resultado é muito bom. Associado a isso, a gente tem uma outra estratégia que eu acho que é mais comum e talvez algumas de vocês já devam ter feito, que é o jejum intermitente. Né? Então, o jejum intermitente, ele é também uma estratégia, ele não é uma dieta, mas ele é uma estratégia que a gente pode utilizar.
E o jejum ele pode variar. Então, tem jejum de 12 horas. Eu falo que um jejum de 12 horas é um jejum muito aceitável, né? Você janta entre 7 horas da noite e vai tomar o seu café às 7 horas da manhã. Isso é um jejum. Aí a gente tem de 12, 16, 18, 20, tem pessoas que fazem até jejum de 24 horas. Lembrando que o jejum não precisa ser praticado todos os dias, ninguém vai ficar todos os dias sem comer, 24 horas, mas você pode usar dias específicos ou fazer dia sim, dia não. Isso vai fazer o quê? Isso para a resistência à insulina é muito importante. Então, para a mulher que tem essa dificuldade de perder gordura e está com uma insulina alta, a estratégia do jejum vai ser muito legal. E a gente pode ir oscilando. Gabi, tem dias que eu vou fazer um treino muito intenso e eu não consigo fazer o jejum. Ok. Aí a gente trabalha na estratégia do que você vai comer antes do treino ou depois do treino para que você realmente tenha uma capacidade de fazer o exercício, de conseguir, né, executar aquele exercício que é tão importante para o tratamento. Então, o jejum acho que é legal. E uma coisa importante do jejum é como você quebra o jejum. Porque senão a gente está falando, não, vou fazer uma estratégia, mas ótimo, eu vou ficar sem comer até o horário do almoço, mas daí no almoço você vai lá e bate um pratão de macarrão, né? Não faz muito sentido, porque o grande objetivo do jejum é controle da resistência à insulina, estimular essa queima de gordura. Então, como você quebra o jejum, a qualidade do alimento que vai estar ali, ele vai ser muito importante para o resultado do jejum a longo prazo. Então, tem que ser uma quebra de jejum com uma quantidade de carboidrato controlado, fibras, proteínas, gorduras boas. É muito importante que tenha sempre nessa primeira refeição pós-jejum, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar. Então, essa é a segunda estratégia que eu gosto de utilizar. Uma terceira estratégia muito também estudada hoje em dia no lipedema é a dieta mediterrânea, né? A dieta mediterrânea, eu falo que de todas eu acredito que seja uma das mais flexíveis e talvez mais fáceis de colocar no dia a dia, porque a base da alimentação é comida de verdade. Então, é uma alimentação onde se usa muitas frutas, vegetais, o consumo maior seria de peixes como proteína do que carne vermelha, que teria um perfil inflamatório um pouco maior, né? Então, o consumo de peixes, o azeite de oliva, aí eles também usam o vinho, né? Mas que daí a Lu depois pode falar sobre até o suplemento que está aqui, que é o resveratrol, que também é muito utilizado, né, no tratamento. Então, a dieta mediterrânea, eu acho que ela seria um pouco mais fácil da gente introduzir. Mesma coisa, também teria que controlar o consumo de carboidratos simples. Eles usam muitos grãos integrais e sempre com uma quantidade de fibras na alimentação de um dia que iria variar entre 25 e 30 gramas de fibra no dia, exatamente para a gente trabalhar a saciedade, que muitas vezes essa mulher ela vai ter um desequilíbrio entre os hormônios da fome e da saciedade. É aquela coisa, meu Deus, eu estou com um buraco no meu estômago, eu preciso continuar comendo. Às vezes é realmente por conta dessa resistência à insulina, por conta dessa inflamação, é meio que o tico e o teco não estão funcionando, né? O corpo não está conseguindo fazer essa regulação entre os hormônios da fome e da saciedade, então a gente precisa ir trabalhando isso a longo prazo com esses alimentos, tá? Então, a dieta mediterrânea, o consumo de carboidrato, ele não vai ser tão restritivo assim, mas teria que ser um carboidrato do bem, né? Então, sem produtos industrializados, carboidratos mais naturais, provenientes das raízes, os alimentos realmente mais saudáveis. E aí, a quarta estratégia, e também eu acho que entra dentro da dieta mediterrânea, mas ela vai abrir algumas vertentes, que seria a famosa dieta anti-inflamatória, né? O que seria a dieta anti-inflamatória? Então, junto com esses alimentos, a gente adiciona alimentos que têm esse potencial mais anti-inflamatório. A gente adiciona substâncias que tem esse potencial anti-inflamatório. E aí tem as fibras, a gente tem o grupo das brássicas, né, que tem substâncias que estimulam muito a eliminação de metais pesados, o bom funcionamento do fígado, ajudam nesse processo de desintoxicação. Então, as brássicas, o que seriam as brássicas, né? Então, a gente tem o brócolis, a couve-flor, a couve, essa linha, digamos que são os alimentos que não cheiram muito bem, né? Se a gente guarda o repolho, se você guarda ele na geladeira, a hora que você vai abrir, você sente um cheiro ruim.
esses alimentos basicamente. A gente também, dentro das dietas anti-inflamatórias, podemos usar os chás. Então, um chá que vai trabalhar nesse sistema linfático, né, que vai ajudar nesse processo de desinchar, eu gosto muito particularmente. Tem o chá de cavalinha, a gente tem o chá, eu gosto do chá de folha de abacateiro, o chá de centela asiática. Então, são chás que vão ajudar nesse processo de desinchar, para melhorar essas dores nas pernas e fazer com que a mulher comece a ver um resultado melhor na balança também, né? Porque a mulher, se subiu na balança e não teve um resultado, pode ser a melhor dieta do mundo, ela vai falar, não está dando certo. É igual quando ela está fazendo um treino, está no tratamento do lipedema e está fazendo um treino para ganhar massa muscular. Até ela entender que isso pode dificultar o resultado na balança, misericórdia, né? Não, mas eu engordei. Não, você não engordou. Na avaliação está mostrando que você perdeu gordura, melhorou a massa muscular. Então, mulher, infelizmente, é balança. E aí, a gente precisa mostrar também esse resultado na balança. O ômega 3, que também é muito estudado por ser essa gordura boa, né? Essa gordura anti-inflamatória. E alguns ativos que são legais de serem utilizados. O famoso açafrão, né, que hoje a gente vê muito nos shots, mas eles também podem ser utilizados em cápsulas, que facilita para muitos pacientes que não gostam de tomar. Mas a curcumina, ela realmente é um poderosíssimo anti-inflamatório e que vai trabalhar nesse equilíbrio geral. O resveratrol, você vai falar depois, Lu? Vai, né? Então a Lu vai falar um pouquinho sobre o resveratrol, né, como que vocês podem utilizar ele. Aí a gente tem outros ativos. O gengibre eu gosto muito, de utilizar o gengibre, a canela, dentro dessa parte da dieta anti-inflamatória, tá? E quais são os suplementos? Então, seria o quinto ponto, suplementos que são legais de serem utilizados no tratamento do lipedema. Lembra que eu falei para vocês que o objetivo é a gente fazer a gordura ser queimada, né, e não só quebrada. E a gente tem essa deficiência mitocondrial, né, dessa partinha da nossa célula que queima a gordura. Então, a coenzima Q10 seria um nutriente muito importante para a gente usar, para a gente realmente dar um up nesse metabolismo. Tá? Não é um nutriente que, por exemplo, você vai sentir em você. Nossa, eu tomei um energético. Não. Imagina que é para chegar lá dentro da sua célula e fazer ela funcionar melhor. E, em caso, se você tem resistência à insulina, se você tem uma dificuldade de controlar o consumo de carboidrato, eu gosto muito de usar o mioinositol, porque ele melhora essa sensibilidade à insulina e vai ajudar também a diminuir a insulina, então vai ajudar nessa promoção do emagrecimento. Aí, nutrientes para trabalhar a circulação. A gente tem a rutina, a esperidina, que também vem dos alimentos. A gente tem laranja, tangerina, acerola, que são fontes de esperidina. O resveratrol, a vitamina C, o ômega 3. E eu achei legal o dia que eu estava vendo os estudos novos, eles estavam associando a deficiência de selênio, muito comum em pacientes com lipedema. Olha que louco. É um nutriente que eu peço para quase todos os meus pacientes, porque nosso solo é pobre em selênio, as pessoas têm dificuldade de consumir alimentos fontes de selênio, né? A castanha do Pará, às vezes nem sempre ela vai ser suficiente para corrigir uma deficiência. Então, o selênio ele é um nutriente extremamente antioxidante. Eu sempre digo que toda célula que vai se formar no seu corpo, né, do fio de cabelo a unha encravada, ela precisa de selênio. Então, se você, além de ter lipedema, é estressada, você vai precisar de mais selênio do que as outras mulheres. Vai ter que pôr selênio na água. Vai ter que pôr selênio na água. Mas o selênio é impressionante. Quando você pega em exames, são raras hoje as minhas pacientes que têm o selênio em níveis normais. Então, e daí, né, eles associaram no estudo assim, que estão mais comuns as mulheres com lipedema terem uma deficiência de selênio. Um outro chá, que pode ser na forma de suplementação, que eu também estava vendo um resultado legal, é o chá verde. Então, eu digo pode ser na forma de suplementação, porque nem todo mundo gosta do sabor do chá verde, né? Mas é um chá que também pode ser empregado dentro dessas estratégias anti-inflamatórias que a gente vai usando ao longo do dia.
No consumo de chás, gente, eu particularmente nunca mantenho o mesmo chá assim por meses. Eu acho que fazer estratégias, trocas, às vezes por semanas ou por dias, eu acho que é muito importante, até para que não tenha também uma sobrecarga do seu corpo. Senão as pessoas começam a tomar 2 litros de chá verde todo santo dia, e daí às vezes não vai fazer bem, pode irritar o estômago, tem cafeína e tudo mais, né? E a hesperidina que eu tinha comentado com vocês, que também trabalha muito essa parte da circulação, e eu acho que a hesperidina dá para manipular, não dá? Dá, né? A hesperidina dá para manipular. É que tem algumas coisas que, como nutricionista, a gente não pode usar, né? Então, a gente usa só na forma de alimento. Depende só. Aí depende de umas coisas que a gente precisa do médico. Então, basicamente, assim, né? Basicamente não, que é muita coisa, muita informação importante. Mas essas são os 5 passos pensando numa mudança de alimentação do lipedema. E o que eu queria realmente também deixar de mensagem é que vocês entendam que isso é um ciclo vicioso, que começa com uma coisinha, aí vocês vão engordando um pouquinho e, de repente, isso tomou uma proporção muito grande. Então, da mesma forma que isso foi aumentando aos poucos, isso também vai melhorando aos poucos. Então, mantenham, né, a estratégia nutricional, o acompanhamento nutricional durante esse tratamento, para que todo o resultado do tratamento médico, né, de todo o restante do tratamento, ele seja potencializado. Senão, às vezes, você para um procedimento, ou você para uma dieta e começa a comer, e daí você vai desanimar de todo o resto, você vai abandonar todo o resto, porque dá a impressão que nada dá resultado, né? Doutora, os óleos essenciais, eles contribuem de alguma forma, tipo, na sua prática, você recomenda, talvez ela possa falar alguma coisa disso, você falou da hesperidina, que tem a fonte tangerina, todos esses óleos essenciais, eles realmente têm algum papel ou não? Ó, eu não sou a mais especialista, né? Acho que minha mãe devia estar aqui, né, Lu? Porque é minha mãe que entende de óleos essenciais. Mas eu acredito que deva ajudar. Não sei se você vai falar alguma coisa, Lu, não? Eu acredito que possa ter uma aplicação legal, porque ele tem, assim, tem muitas cremes que você pode usar, né, para os olhos, mas eu não vou saber te dizer exatamente. Tem algumas pessoas que acabam ingerindo, mas eu não vou saber te dizer com propriedade, porque na minha prática eu não uso. Uma outra dúvida também que eu já ouvi, se tomar ele quebra o jejum. Olha, eu acredito que não, porque ele não vai ter um valor calórico significativo, né? É até importante isso, lembrando que o que quebra o jejum são alimentos que tenham um valor calórico significativo. Então, a água não quebra o jejum, chá, desde que você não adoce, não quebra o jejum, né? Então, tem que ter um valor significativo para o seu corpo metabolizar aquilo, senão não, tá? Qual é o papel do açúcar refinado nessa questão da dieta inflamatória? Porque parece que o açúcar talvez seja mais importante do que todo o resto, tem essa impressão. Eu tirei o açúcar da minha vida faz 1 ano, você sente que você não consegue mais voltar para o açúcar e desintoxica mesmo, né? E foi uma coisa que eu queria saber. E você enfatiza isso no consultório, que tira o açúcar da paciente de inflamação? Olha, tá aí uma outra conduta difícil. Porque, meu Deus do céu, quem gosta de açúcar, Senhor da graça, né? Parece que você está tirando a vida da pessoa quando você tira. Então, eu acho que uma das estratégias seria começar diminuindo em pequenas coisas, porque realmente, às vezes, tirar tem gente que sente muito. Mas eu acho que é um dos passos extremamente importantes, até porque tem gente que vai discordar, mas é uma vida antes do café com açúcar e outra vida depois do café sem açúcar. A gente vai fazer um desafio. Todo mundo que está aqui vai ter que tirar o açúcar do café. E eu digo que quando você retira o açúcar, você também começa a sentir sabores e paladares dos alimentos de uma maneira completamente diferente. Porque o açúcar é como se ele viciasse o paladar mesmo. A pessoa que quanto mais você consome, mais você precisa, né? Mas eu acho que dentro desse tratamento ele vai trabalhar negativamente por conta dessa piora da inflamação, especialmente nessa parte da resistência à insulina. Porque daí, se você mantém uma resistência à insulina, você dificulta essa queima de gordura, você favorece esse depósito de gordura e a gente vai meio que bloqueando tudo isso. Então,
é muito difícil um paciente com uma insulina alta conseguir ter uma evolução de tratamento positivo, né? E lembrando que, às vezes, a pessoa fala, não, mas eu não consumo açúcar, mas você consome muito carboidrato simples, né? E eu digo muito mesmo. Por exemplo, é pão no café da manhã, é muito arroz, é muita batata na hora do almoço, às vezes é um pão à tarde de novo. Então, no balanço geral do seu dia, tem muito carboidrato simples, sem fibras, porque a importância do carboidrato para a produção de energia é inegável, mas esse carboidrato, obrigatoriamente, ele precisa ter uma carga glicêmica baixa, ou seja, ele tem que ser digerido mais lentamente e ir fornecendo energia devagar para o nosso corpo. Aí a sua insulina não vai sofrer. Né? Isso eu acho que é o mais importante. Mas, com certeza, dentro dessa estratégia, o açúcar ele vai precisar. Mas a gente vai fazendo isso devagar, porque senão eles fogem e nunca mais voltam, entendeu? Não, então, mas esse devagar, eu acho que quando eu cortei o açúcar, foi radical. Assim, amanhã não como mais. Sim. E daí é quase como um vício mesmo. Parece um cigarro, assim, que você sente vontade, para quem fuma, eu imagino. Mas depois que você tira, leva uns 3 meses, eu acho, até mais, para você parar de ter aquela fissura. Sim, a gente que era viciado em chocolate, cortou o chocolate. O problema, fácil, doutor, não. É que daí a gente tem uma TPM no meio, entendeu? E aí essa TPM, olha, todo mês ela vai fazer com que a mulher tenha ódio de mim. Daí eu tenho que ser um pouco maleável no meio do caminho. Ô, Gabi, na minha consulta eu sempre começo orientando a dieta, né? Então eu falo, olha, o ideal é você fazer um acompanhamento nutricional, mas eu já dou aquela orientada básica. Você precisa evitar alimentos inflamatórios. Aí fala, tá, o que inflama? Aí eu falo, lactose inflama, glúten inflama, açúcar inflama. A pessoa fala, então não posso comer nada, né? Eu vou viver de vento. Então é bom a gente abordar nesse sentido. Isso inflama, principalmente em grandes quantidades, né? Não vai ser comer um quadradinho de chocolate 70% ali que vai piorar. E se você não comer, você vai ficar estressada que vai inflamar do mesmo jeito. Então, a gente tem que achar um equilíbrio nisso aí. E você até falou, mas tem alguns suplementos que eu falo que são bons para todo mundo. Porque a gente faz aquela revisão laboratorial grande. Então, a gente pede marcadores inflamatórios, a gente pede todas as vitaminas e minerais, porque é raro a gente achar uma pessoa que não tem deficiência de alguma coisa. Vitamina D, então, é uma maravilha. Todo mundo tem que repor. Então, eu falo assim, tem alguns suplementos que na primeira consulta, antes de dosar exame, eu falo, já é bom, já começa, porque tem que começar. Então, o ômega 3 é um deles. Se for uma pessoa que tem doença venosa associada e está retendo ali, está inchando, eu já uso diosmina com esperidina, né, manipulado ou não. Vitamina C é uma que eu também costumo usar antes de exame, porque são 3 aí que eu já falo que é um combinho bom. E aí depois a gente vai analisar os exames laboratoriais para ver o que precisa suplementar. E o selênio, eu tinha até deixado anotado para complementar, se você não falasse, ele está sendo usado como um marcador da evolução. Então, se ele ficar muito baixo sempre, significa que o seu lipedema vai evoluir mais rápido ou para um estágio mais avançado até. Né? Eu amo o selênio, uso ele há bastante tempo, mas eu achei muito legal essa associação que eu vi no artigo. Só complementando que eu não falei do glúten, né? Eu não sei se... Fala, nossa, gente, ela deixa as pessoas comer pão, né? Olha que legal que ela é. Você sabe qual que eu acho que é o maior problema do glúten e do leite? E não é só essa questão de a pessoa pode ter uma alimentação mais inflamatória, mas eu acho que ele está dentro de toda a dieta monótona. A pessoa ela fica viciada em só comer pão e tomar leite, comer pão e tomar leite. A pessoa não come uma fruta, a pessoa não se obriga a variar na alimentação. Então, eu vejo que quando a gente evita o glúten e o leite, a pessoa se obriga a olhar para uma fruta e falar, nossa, fazia tantos anos que eu não comia uma goiaba. Né? Então, a pessoa se obriga a fazer um bolo em casa mais saudável, a pessoa se obriga a falar, eu vou tentar fazer esse raio dessa crepioca aqui que elas falam, né? Porque, mas eu não consigo ficar sem o meu pão com margarina e meu leite com café, né? Eu falo, gente, assim, eu só atendo adulto, então todo mundo é adulto, todo mundo é responsável pelas suas escolhas. Eu já não atendo criança por causa disso. Então, eu falo, a gente, infelizmente, por ser adulto e ser responsável pelo que a gente escolhe, a gente vai ter que escolher tirar algumas coisas, mesmo que aquilo não seja alimento para o estômago, mas seja alimento para o coração, sabe? Tem gente que tem esse alimento como afetivo. E aí, a restrição da lactose, ela vai ser 100%, com certeza, para quem é intolerante. Não faz o menor sentido você ser intolerante e achar que tomar uma enzima vai resolver isso.
normalmente não vai resolver e vai piorar a sua disbiose e vai piorar a sua inflamação. Agora, o glúten, às vezes eu faço todo um processo de retirada, modulação intestinal e depois a gente faz uma reintrodução. E eu observo como esse corpo vai reagir, né? Eu até tenho um grupo de mulheres, nesse caso é para mulheres que estão tentando engravidar, mas que ela me mandou uma foto do braço dela. Ela falou assim, olha aqui, Gabi, que louco, meu braço era cheio de foliculite e, assim, sem uma dieta específica, mas ela tirou o glúten, a foliculite sumiu. Então, assim, na cabeça de vocês não entendem que, às vezes, um alimento ele promove uma alteração na pele. E a gente está falando de piora de flacidez, do lipedema, né? Então, tudo isso a gente tem que analisar. Será que esse alimento ele é comida mesmo para você? Ou será que para você o seu corpo se comporta de uma maneira, né, diferente? Eu não ia falar da Lu, porque ela, né, eu falei, não vou expor as pessoas, mas já que ela falou dela, Expôs, né? já que ela se expôs, eu acho que o caso da Lu, ele entra dentro do caso de todos os pacientes com lipedema. É realmente a parte da desmotivação. Né? Você se desmotiva porque você faz exercício, você tenta manter uma alimentação e aquilo não te dá um resultado. É exatamente porque, nesse caso, o resultado vai ter que ser um pouquinho mais conquistado com mais força, sabe? Ele vai ter a perseverança vai ter que ser um pouquinho maior, porque infelizmente o resultado é um pouco mais lento do que vocês gostariam. Então, se você tem, né, o conhecimento liberta, se vocês têm esse conhecimento e hoje vocês sabem disso, eu quero que isso seja uma sementinha plantada para que vocês realmente não desistam do tratamento. Deixa eu só apontar uma coisa aqui. E às vezes as pessoas perguntam no consultório assim, por quanto tempo eu vou fazer isso, né? Porque elas acham que tem um começo e 6 meses eu vou estar ótima, perfeita. Então, eu acho que é entender que essas mudanças de hábito, principalmente alimentares, elas vão te levar, te carregar, você vai carregar para o resto da vida algumas estratégias específicas em alguns momentos, mas que você vai aprender a comer melhor, a mudar realmente o seu hábito. Eu acho isso bacana de falar. E também, só para finalizar, isso que a doutora Grazi falou, lembrando que a gente está falando de lipedema, mas toda essa alimentação anti-inflamatória vai fazer com que você não tenha doenças ou tenha menor incidência de doenças, de qualquer doença lá na frente, né? Então, é também para um envelhecimento saudável. Então, pensa que hoje você está buscando uma estética, uma melhora de qualidade de vida, mas você está evitando que você adoeça lá no futuro também. Como você faz a tua avaliação nutricional ao ponto de, como você falou da balança, né? Não é a melhor, inicialmente a melhor estratégia nesse caso, mas depois conferência de medidas. Quais são os seus critérios para essa primeira avaliação? Tá. Olha, quando eu comecei há 14 anos atrás, eu usava bioimpedância, mas eu me frustrava muito com ela porque o inchaço, ele dá muito erro nela e as mulheres já desanimam, né, na cara, porque eu fiz tudo certo e daí por que eu aumentei a gordura? Então, hoje, eu uso mais a antropometria, né? Então, eu fiz todo um curso de certificação internacional para ter análise um pouco mais fiel. A gente sabe que não é o padrão ouro, mas dentro do nosso atendimento, como nutricionista, a gente não pode solicitar o DEXA, né? Então, isso é mais, ele entra mais dentro do médico. Então, eu analiso a antropometria, até porque, como tem esse inchaço muito predominante, eu acho que uma circunferência, quando a mulher desincha, e ela vê, ela fala, caramba, eu diminui 3 centímetros na coxa, ela vai ficar super feliz, porque ela vai sentir na roupa, e ela vai sentir também daí no percentual de gordura. Então, foto também é legal. Eu peço, especialmente nos pacientes online, daí eu não consigo avaliar, aí eu peço para elas tirarem fotos, elas não me mandam, né, para não ter esse problema, mas eu peço para elas guardarem, depois no final elas fazem um antes e depois. Mas a foto é muito legal. E também eu já usei muito como que eu vou te dizer? Eu esqueci o nome agora. Mas é como se fosse uma roupa coringa, entendeu? Você começa o tratamento vestindo aquela roupa e na evolução a pessoa continua vestindo aquela roupa para ela ir observando.
Porque mulher também tem esse porém, né, gente? A gente se olha no espelho todo dia, a gente nunca vê nada. Você perdeu 10 quilos, nossa, mas olha, tá igualzinho quando eu comecei, né? Então, eu acho que as fotos são legais, a roupa é legal, e daí no consultório eu faço essa avaliação pela antropometria. Ô, Gabi, lá na clínica a gente não faz antropometria, não sei fazer, mas eu tenho a bioimpedância e eu faço. Para acompanhar a evolução, pode não ser tão bom, mas a primeira é ótima, porque pega no tranco, a pessoa assusta. Então, a hora que ela vê lá, a idade corporal, eu tenho 25, mas a idade corporal está 68, fala, meu Deus do céu, tá com aquele percentual de gordura alto, né? Gordura visceral também alta, então aquilo ali dá um estímulo, fala, opa, eu tenho que começar alguma coisa. Aí depois a gente vê o que faz, mas a primeira é boa, para assustar. A idade metabólica é o que todo mundo morre. Você acha? Eu tenho 35 anos, tenho uma idade metabólica de 45. Eu vou quase infarta, né? Mais alguma dúvida sobre a parte de dieta? Eu tenho uma dúvida. Se a amamentação pode piorar o quadro? Se influencia? Eu não lembro de... Na verdade, assim, se a gente parar para pensar, a gestação, se você ganhar muito peso, né, você vai aumentar ali todo o depósito de gordura. Mas a amamentação não. Na verdade, durante a amamentação, a sua taxa metabólica está mais alta, né, para suprir essa demanda. Só se daí, durante a amamentação, você está com uma fome desesperadora e quer comer o reboco da parede, daí pode ser que dê uma pioradinha, né? Mas se você conseguir manter uma alimentação legal, não é para piorar, né? A gestação. Então, aí às vezes a pessoa ganhou muito já na gestação, né? Mais alguma dúvida? Então a gente vai passar para o próximo. Resumindo a dieta, não, assim, a grosso modo, é uma frase que eu sempre gosto de falar para as minhas pacientes. Desembale menos e descasque mais. Tava essa frase aqui eu esqueci de falar. Exatamente. Tem que descascar mais e desembalar menos, gente. Eu acho que a base de toda alimentação para longevidade, qualidade de vida, prevenção de doenças, é a comida que Deus deu mesmo, sabe? Aquela comida fresquinha, natural. Não precisa, muitas vezes, eu vejo que as pessoas ficam, nossa, mas eu não tenho tempo. Ninguém está falando aqui para você ter 5 tipos de salada no almoço, 5 tipos de salada no jantar, mas está falando de, no mínimo, 3 frutas ao dia, uns 2 tipos de vegetais no almoço e na janta, né? Evitar óleos refinados, gordura muito saturada, e é realmente comprar menos produto e mais comida, né? Então, vamos para um próximo pilar do tratamento. A gente vai falar da parte de drenagem linfática. A Lu, fisioterapeuta, vai falar um pouquinho para a gente, porque a paciente com lipedema incha muito, né? E se tem associação com uma doença venosa, vai inchar mais ainda. E a drenagem linfática é fundamental também durante esse tratamento, esse acompanhamento do lipedema. Bom dia, eu sou a Luciana, fisioterapeuta. Eu tenho uma clínica de estética e fisioterapia aqui em Araponga, que é o Spa Urbano, já há mais de 15 anos. E também faço parte da equipe de cirurgia plástica do Dr. Álvaro Fagotti. Então, eu acredito que a fisioterapia ela tem muito a acrescentar, tanto no tratamento como para evitar que essa doença progrida, né? Basicamente, a gente vai atuar em 2 momentos. A gente tem o tratamento conservador e a fisioterapia também ela vai atuar no pré, intra e pós-cirurgia plástica, quando o paciente decide por isso, né? É muito comum, quando o paciente recebe o diagnóstico de lipedema, que ele já pense de cara em cirurgia plástica, né? Como a Gabi falou, já fez bastante atividade física, já fez dieta, não viu melhora, então vamos fazer uma cirurgia plástica, né? Claro, os resultados são lindos, eu que participo diretamente dos resultados de pós-operatório, sei que os resultados são incríveis, porém, esse corpo dessa paciente ele tem que estar desinflamado, ele tem que estar preparado para realizar uma cirurgia plástica, né? Então, a gente começa com um tratamento conservador. Uma das abordagens da fisioterapia no tratamento conservador é a drenagem linfática. A drenagem linfática ela é uma técnica de massagem e o objetivo dela é o quê? É promover o retorno da linfa, né? Nos primeiros estágios do lipedema, o paciente ele tem o sistema linfático mais lentificado. Então, com essa lentificação do sistema linfático, o paciente incha bastante. A própria gordura do paciente é uma gordura inflamada e essa gordura ela acaba eliminando toxinas inflamatórias no nosso líquido intersticial, que é entre as células, é onde a gordura, onde a drenagem linfática ela vai atuar principalmente nos sintomas. Então, vai melhorar bastante dor, vai melhorar os sintomas de sensibilidade, de hematomas. Então, a drenagem linfática, quando ela é bem promovida, ela vai ter vários benefícios, né? Então, vai desinchar, o paciente vai ter aquela melhor estética, né? Diminui a circunferência da perna, do braço,
e vai melhorar os sintomas. Eu gosto de associar a drenagem linfática à terapia ILIB. Não sei se todos conhecem, é uma terapia com laser de baixa potência. A sigla ILIB significa Intravascular Laser Irradiation of Blood. Então, é uma técnica intravascular, vai desinflamar o nosso corpo, né, sistemicamente. Então, a gente vai incidir o laser numa pulseira e, através da nossa artéria radial, esse laser vai ser incidido e vai melhorar, vai fazer essa terapia anti-inflamatória no corpo. Melhora a microcirculação, melhora a oxigenação das células, vai melhorar até o metabolismo da nossa imunidade. Então, a questão de dor, a terapia ILIB ela ajuda bastante, tá? Como a Gabi também falou e a doutora Letícia, o exercício físico também ele é um pilar do tratamento do lipedema. A gente sabe que atividades físicas aeróbicas, como caminhar, nadar, exercícios aquáticos, né, que têm menos impacto nas nossas articulações, então, como a hidrobike, são os mais indicados para os pacientes de lipedema. A musculação também é muito interessante. Eu estava vendo um artigo esses dias, que a doutora Letícia, inclusive, me encaminhou, que o paciente com lipedema, a nossa fáscia, que é aquele tecido que recobre os nossos músculos, elas vão ficando endurecidas conforme vai passando, vai evoluindo o lipedema. E isso vai acontecendo o quê? Dá para perder até 30% de força do nosso músculo. Então, exercícios de musculação também são indicados. Claro que cada paciente é individual e a gente vai analisar cada exercício que esse paciente vai fazer. Porém, todos esses exercícios não são suficientes, não são específicos para o paciente com lipedema. Por quê? Porque acontecem algumas alterações posturais nesse paciente, né? Justamente pela desproporção de peso entre tronco e perna, a gordura fica acumulada em membro inferior. Então, isso acaba ocasionando uma maior curvatura da nossa lombar, então uma hiperlordose lombar, causando dor, desconforto, uma hiperextensão dos nossos joelhos. A própria gordura que se acumula entre as articulações faz com que o nosso joelho ele gire para dentro, que a gente chama de joelho valgo, né? A gordura que se acumula nos tornozelos também tem uma tendência do nosso pé pronar, então a gente até perde o nosso arco plantar, a gente começa a andar diferente, a pisada fica plana. Então o paciente ele começa a andar diferente. Não são exercícios de fisioterapia mesmo que a gente precisa fazer, né? A gente vai fortalecer os grupos musculares que estão mais fracos. A gente vai fazer exercícios de mobilidade, né, que o paciente com a progressão da doença vai perdendo essa mobilidade. Exercício, a gente vai soltar essa musculatura que está mais tensa. E juntamente com esses exercícios, tem até uma curiosidade, não é todo mundo que conhece, a yoga linfática. A yoga linfática são exercícios respiratórios, posturais e respiratórios que a gente ensina nessas sessões de fisioterapia para ampliar o tórax. O nosso ducto torácico, que é o principal condutor da linfa, ele passa bem no meio do nosso diafragma. E conforme a gente vai fazendo essas respirações, a gente consegue massagear ele e melhorar o fluxo linfático natural do nosso corpo. Então, essa é uma dica legal que eu ensino as pacientes a fazer em casa, né? Ah, tá. Pode ir passando, então, por favor. A drenagem. Terapia ILIB, as alterações posturais, a yoga linfática. A plataforma vibratória é um equipamento que eu gosto muito de indicar para paciente ter em casa, né? Porque como o lipedema não tem cura, ele tem tratamento, né, para a gente evitar que ele progrida, quanto mais o paciente se ajudar em casa, melhor. Né? Ele não vai lá chegar na minha clínica e vai falar, Lu, eu vou fechar uma sessão de 10 sessões, um pacote de 10 sessões de drenagem linfática e vai resolver o problema dele. Não, ele vai precisar fazer para sempre. Então, quanto mais o paciente se ajudar em casa, melhor. E por que a plataforma vibratória é legal? Pela própria oscilação da plataforma, quando o paciente ele faz exercício em cima, a gente consegue recrutar mais fibra muscular. Então, ele consegue fazer um fortalecimento muscular em casa, melhora a circulação pela vibração, melhora o retorno venoso, melhora o retorno linfático, melhora a dor. O paciente pode fazer exercício deitadinho, fazendo uma massagem. Então, eu gosto bastante de indicar a plataforma para casa. Fazendo todo o tratamento conservador, o paciente já está sentindo melhora, ele já está fazendo uma atividade física, já está fazendo uma alimentação adequada, até para ter nutrientes, para ele cicatrizar melhor na cirurgia plástica.
e ele está apto para realizar uma cirurgia plástica. Então, a fisioterapia ela também atua no pré, intra e no pós-cirurgia plástica. No pré, eu gosto de trazer essa paciente para a clínica para a gente conversar mesmo, para a gente alinhar a expectativa do paciente com a realidade do pós-operatório, né, que não é tão fácil. Eu acredito que quando a paciente ela conhece tudo que ela vai passar, eu explico, olha, assim que você termina a sua cirurgia, você já entra num processo inflamatório, você vai inchar bastante. Então, eu acredito que quando a paciente ela conhece o que ela vai passar no pós-operatório, ela passa isso mais facilmente. Então, nessa consulta de pré-operatório também, eu vou ensinar como que ela vai se posicionar, como que ela vai dormir, os cuidados com o banho, e a gente também vai fazer o teste de alergia do taping. O taping, não sei se todo mundo conhece, é uma bandagem elástica que a gente aplica no dia da cirurgia, com várias funções. A principal deles é conter o edema, assim que acaba a cirurgia. A cirurgia plástica do lipoedema, a lipoaspiração, ela é um pouquinho diferente da lipoaspiração tradicional. Ela fica alguns furinhos abertos e a fisioterapeuta ela já entra no centro cirúrgico já para fazer a primeira drenagem ali mesmo. Então, a gente já faz a drenagem, a gente faz a ordenha de todo esse líquido e faz a aplicação do tape para conter o edema e para conter justamente essa fase inflamatória que o paciente vai passar depois da cirurgia plástica, né? E depois de tudo isso, depois o médico ele vai te liberar, geralmente 7 dias após a sua cirurgia, para começar o pós-operatório. Tá? O pós-operatório, claro, eu também vou usar a drenagem linfática, porque ela é uma ótima técnica para desinchar, principalmente nas primeiras semanas, que é a fase inflamatória, o paciente incha muito. Então, a drenagem linfática é uma técnica super válida para a gente usar. Terapia manual, a gente usa bastante, por quê? Porque onde essa gordura ela é retirada, vai se formar um tecido cicatricial ali. Então, esse tecido cicatricial ele precisa ser reorganizado, e a drenagem linfática ela não faz isso. Então, a terapia manual ela vai reorganizar todo esse tecido cicatricial. A terapia ILIB, claro, está presente em todos os meus atendimentos para ajudar o paciente a desinflamar. E também a gente faz os exercícios terapêuticos, né? Que são exercícios para a reabilitação da musculatura mesmo, não pensando só na parte tecidual que foi lesada. Então, eu vejo a fisioterapia como essencial, tanto no tratamento conservador, quanto no pré, intra e na pós-cirurgia plástica. Eu passei a função para a Lu de falar tanto da parte de drenagem, fisioterapia e da parte de exercícios também. Acabou que eu não falei com nenhum educador físico específico para isso, mas a gente sabe, né? O exercício físico ele faz parte do tratamento. Qual exercício físico? Todo mundo pergunta, tem um exercício melhor para o lipedema? É quase a mesma coisa da dieta. É o que você gosta que você vai fazer. Porque adianta falar que você tem que fazer musculação 6 horas da manhã? Se você não vai levantar para ir, não adianta. Então, quem gosta de musculação, faça musculação. Quem não gosta, vai fazer algum de menos impacto na água. Mas, assim, como a Gabi falou, nós somos adultos, né? A gente tem que fazer o que tem que ser feito, não só o que a gente gosta. Então, faz um que você gosta, mas faz uma musculaçãozinha também. Pelo menos umas 2 vezes, porque a musculação é muito importante. Então, quem não gosta de academia, faz uma outra atividade e coloca a musculação ali 2 vezes, já ajuda. E é muito comum, você falou das alterações, as pacientes em estágio mais avançado, elas já vão ter essas alterações ortopédicas, articulares, e que isso pode impossibilitar, inclusive, uma musculação. Então, dependendo do estágio da paciente, das queixas de dor articular, tem paciente que não consegue caminhar direito, essa paciente vai precisar de passar numa avaliação ortopédica antes, para assim saber qual exercício é mais indicado para ela. Se for uma paciente que não tem essas queixas, né, está no estágio inicial, aí sim, a gente sabe, mas o ideal é sempre também fazer um acompanhamento com um personal, que inclusive temos aqui, para poder orientar esse treino e não se machucar, né, durante a atividade física. Mas a atividade física é muito importante e entra essa parte da drenagem linfática, porque a drenagem ela é realmente leitificada e no estágio final ainda está praticamente fechada ali, né? Exatamente. Então precisa desse estímulo. Tem um detalhe que eu esqueci de falar da drenagem linfática, que o nosso sistema linfático ele é muito superficial e está bem pertinho da pele. Então, é importante a gente lembrar que a drenagem linfática ela tem que ser suave, ela tem que ser rítmica, ela não tem que causar dor. Se a gente apertar, se o profissional que for realizar a drenagem linfática em você e você sentir dor, sentir apertado, ele vai colabar esse sistema linfático e, em vez de facilitar, ele vai dificultar. Eu, particularmente, gosto de começar a drenagem linfática da parte proximal para a distal. Não lá do pé aqui para cima. Por quê? Se a gente imaginar que o nosso sistema linfático é uma mangueira cheia de água,
Se a gente subir lá do pé até a gente chegar nessa coxa, já vai estar tudo congestionado e a gente não vai conseguir essa drenagem mais efetiva. Então, eu começo justamente mais pertinho do tronco para depois subir do pé até aqui em cima. Então, só prestar atenção no terapeuta que vai conduzir a sua drenagem linfática, né, para ele ter um conhecimento básico de anatomia do sistema linfático, para pressionar os pontos certos, a direção, né, da drenagem linfática é muito importante. Eu sempre oriento isso, eu falo, porque tem drenagem modeladora, que é uma drenagem mais intensa, né? Isso. E que vai doer. Eu que não tenho lipedema, quase morri de dor quando eu fiz. Mas eu oriento, falo, a drenagem linfática de quem tem lipedema tem que ser uma drenagem suave. É como se fosse a drenagem do pós-operatório. Tem que ser bem suave, porque se doer, vai te inflamar mais. Então tem que ser uma drenagem suave para não doer. Eu vou falar no segundo bloco. Doutora, eu de novo. Mas a bota, já acrescentando, a bota ela vai promover também uma drenagem linfática. Tem até um videozinho que eu vou passar no segundo bloco. Ela tem câmaras diferentes, né? E aí a gente consegue, no gerador, mudar aquela pressão ali, aumentando até mais do que uma meia de compressão, por exemplo. E aí vai sendo gradativo. Então, vai melhorar inchaço, peso nas pernas, as dores, mas eu mostro no segundo bloco. Tem umas fotos, doutora, que eu gostaria que mostrasse do intraoperatório. Volta um pouquinho. Isso. É isso. Como dá para ver, ficam alguns orifícios abertos nessa lipoaspiração, que é um pouquinho diferente. O Dr. Álvaro ele vai explicar melhor depois. Então, a gente faz essa ordenha precoce. Terminou a cirurgia, o fisioterapeuta já vai lá, já faz essa ordenha precoce. E depois a gente faz a aplicação de um tape contensivo. Ó, e a gente deixa esses furinhos porque provavelmente a gente continuar drenando, vai continuar vazando. Depois a gente faz o enfaixamento e a colocação das malhas compressivas. Se tiver alergia, eu tenho alergia assim. Aí a gente vai fazer as compressas, que são diferentes, são compressas elásticas, bandagens elásticas, e a própria malha, que ela é uma malha diferente, que ela vem lá desde o pé, já comprimindo esse membro. Não tem muita paciência. Por isso que eu gosto de ir no pré-operatório fazer o teste de alergia do tape. Então, é muito raro de acontecer, mas se acontecer, a gente tem o plano B. Imagina faz tudo isso. Sim, daí se a paciente tiver uma alergia, a gente perde todo o trabalho. Tape. É muito tape. Doutora, na abordagem conservadora do edema e da gordura do lipedema, quais das tecnologias assim, disponíveis têm alguma comprovação de resultado? Tipo, tem criolipólise, tem ecos, tem todos esses aparelhos. Sim. Quais deles têm alguma coisa já comprovada? E se já tem alguma evidência agora com a introdução de endolaser, se também pode contribuir de alguma forma? A doutora ela vai falar de endolaser. A dermatologista também vai falar essa parte de tecnologia. Tipo das tecnologias estéticas, né? Na minha prática clínica, eu gosto de usar também a endermologia, que é uma pressão negativa que a gente usa. Lembrando que sempre o paciente não tem que sentir dor. Então, a gente vai fazer um vácuo mesmo e vai melhorar bastante essa parte de fibrose que a doutora falou, que a gente fica uns pontinhos mais gordurosos. Então, a endermologia, que é o vácuo, dá uma melhorada também. Então, a drenagem linfática, a endermologia. Existem terapias de choque, eu não uso na minha prática clínica, mas também é legal. São ondas sonoras que, através do contato com a pele, viram ondas mecânicas. Então, ela vai fazer também um massageamento. E isso também a plataforma vibratória ela faz de uma maneira parecida e vai gastar muito menos o paciente, porque ele vai fazer em casa. Então, em graus diferentes, eles acabam Exatamente. Lu, tem o LED também, né? Que tem umas placas de LED que eu vi muito lá em São Paulo. Isso. Que a fisioterapeuta de lá usa muito as placas de LED. E a plataforma vibratória, que a Lu até falou para ter em casa, não é aquela grandona não, tá, gente? Tem umas domésticas. Que são as domésticas mesmo. Que são menorzinhas. Lu e Letícia, a gente, quando lê lipedema, o lipedema inicial ele não tem o componente linfático. Que a drenagem daí tem benefício, porque no consultório a gente acaba orientando drenagem para todas as pacientes, né? Tem um pouquinho de celulite, reclama, eu falo, isso é drenagem. Então a drenagem linfática tem benefício nesses casos que são mais tipo no primeiro estágio, que tem pouco edema? Tem, porque nos primeiros estágios o sistema linfático ele não está comprometido, mas ele está lento. Então, ele vai ficando lento e, mesmo assim, o membro vai inchando. Então, a drenagem linfática, desde o primeiro estágio, ela é super benéfica. E se tiver associação com a doença venosa também, né? Que é 50% das pessoas, então vai ajudar. Então, eu já oriento drenagem linfática. Eu imagino que uma desde paciente com lipedema, mesmo no grau 1, ela tem edema. Ela tem, né, claro, o próprio nome, né? Lipedema. Ela tem. Pouco, né? Pequeno, às vezes quase que imperceptível, mas tem.
Mais alguma dúvida, gente? Não fiquem acanhadas. Então, vamos passar... Até... Estou tímida. Então, vamos lá, vamos passar para a próxima. O próximo assunto é um dos assuntos que eu mais gosto na parte do lipedema, e eu convidei a Beth, psicóloga, para falar para a gente. Por quê? Qualquer coisa, mas pode ser. Por quê? As pacientes, elas chegam para mim no consultório com os mesmos relatos. Eu não uso um vestido ou uma saia há tantos anos, eu tenho vergonha das minhas pernas. Algumas pacientes não tiram a roupa nem na frente do marido mais, por vergonha do aspecto estético das pernas. E por causa do julgamento que essas mulheres sofreram a vida inteira antes de saber que tinha lipedema. E até depois, porque tem gente que até hoje acha que o lipedema não existe. Eu fiz um vídeo falando da situação da Yasmin Brunet, que viralizou, foram 4 milhões de visualizações no TikTok, quase 2 milhões no Instagram. E eu não consegui responder, obviamente, todos os comentários, mas eu comecei a ficar irritada. Eu falei, esse negócio de viralizar não é bom. Porque o tanto de gente que estava falando que não tinha nada disso, que não era lipedema, que lipedema é falta de vergonha, que é falta de ir para academia, que é porque o povo não faz dieta direito. Então, todo esse julgamento que a paciente sofre, isso vai comprometer a saúde mental dela de alguma forma. E por isso, convidei a Beth para falar sobre esse assunto. Olá, eu sou Elizabeth Borges, sou da área de TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental, e sou neuropsicóloga também. E aí eu fiquei pensando, ouvindo vocês, né, e para mim foi o contato agora, quando vocês me fizeram o convite, que eu entrei em contato com lipedema. Tá? E aí, ouvindo aqui e vendo materiais também, eu fiquei pensando, gente, olha, eu conheço tal pessoa, né? Conheço outra pessoa, e assim, ó, em sofrimento, porque, na verdade, o que nós estamos falando aqui é de sofrimento, concorda? Sofrimento físico, mas psíquico o tempo todo, né? E é onde eu entro, né? Essas duas pessoas que eu me lembrei aqui, rapidinho, são pessoas que desistiram de fazer exercício ou fazer dieta para emagrecer, tá? Então, enormes. Né? E eu fiquei, nossa, mas eu acho que elas não sabem que elas têm lipedema. E eu estou diagnosticando aqui, né? Mas assim, eu pensei, eu vou sugerir a elas que procurem o médico, porque elas desistiram e sofrem com isso, e sofrem também com as pessoas falando para elas, né? Que ela é preguiçosa, que onde já se viu, que ela não segura a alimentação, e mesmo dentro da família também. Sendo falado isso, né? Então eu imagino, né? Quer dizer, não preciso nem imaginar porque eu vejo, né? No dia a dia o sofrimento delas com elas mesmas, porque elas vão se sentir, sabe como, né? Impotentes, incompetentes, né? Para fazer aquilo que as pessoas falam que elas deveriam fazer, que resolveria, e na verdade às vezes estão com profissionais que não conseguiram identificar, ok? Mas aí outra coisa, quando descobre, né, eu fiquei pensando assim, né, e não é só o lipedema, qualquer doença, quando descobre, né, uma doença, que não é uma doença, não é qualquer doença, né, gente? Do jeito que eu estou ouvindo e entrei em contato, não é qualquer doença, que é assim, né, rápida de sair, né? Aí entra em contato que é uma doença crônica. O que vai acontecer? É um desafio psicológico intenso. Concordam? Eu não sei se... vou expor a Luciana. Né? E deve ser impactante, né? Porque quando você olha todo o projeto que você tem que caminhar, né? Então, isso mexe. Nossa, agora descobri o que eu tenho. Né? Isso dá um alívio. Eu pelo menos, me coloco no lugar e me daria um alívio. Mas primeira coisa que a gente pensa quando descobre a doença, o nome, e descobre quem pode fazer alguma coisa para a gente. Né? Imagina uma equipe. O que a gente pensa, gente? Nós, que estamos acostumados na correria, o que a gente pensa? Vamos lá. Isso, não tenho tempo para tudo isso, imagina. Né? Já está na correria há um bom tempo. Não, eu pensei que fosse mais rápido isso, resolveria, sei lá, com uma injeção, com alguma coisa, uma cirurgia rapidinho. É isso que vai acontecer na nossa cabeça. Aí, quando a gente descobre, olha, todo o trajeto,
que vai vir na cabeça? Puxa vida, que raiva. Né? Pode ser que as pessoas não sintam. Tem gente que fala, não, eu não senti raiva. Mas no movimento normal vai vir uma raiva muito grande. Por que eu? Por que isso é tão demorado? Por que eu tenho isso, que é uma doença crônica? Por que comigo? Olha, eu faço tudo certinho na vida. Né? Eu passei por uma situação de câncer, né, de mama, e quando eu descobri, eu falei, poxa vida, por que eu? Né? Porque eu sou humana. Né? Mas é o primeiro movimento. E aí, depois vem o quê, gente? Vem o quê? Depois da raiva. Isto, exatamente. Né? Vem uma frustração muito grande. Tá, então aí eu tenho que processar isso. Eu vou pensar, o que eu faço? Tem pessoas que entram em depressão. Tá? E aí é complicado. Ou se tiver, por exemplo, um quadro depressivo já instalado, né? Ou não, mas vem esse quadro depressivo que estava lá quietinho, né? Você tem lá na genética a depressão, mas nunca se manifestou. Aí, de repente, ela vem. Ou ansiedade, né? Aí starta todo um processo ansiogênico. Agora, por si só, você se deparar com toda uma situação dessa, vai gerar ansiedade. Vai depender de cada pessoa. Tá? E aí qual que é o objetivo? Né? Qual que é o movimento nosso? Eu aceito isso e processo isso. Né? Que a primeira coisa, eu tenho que aceitar que isso está acontecendo comigo e faço o quê daí? Vou em busca de resolver. E, dentro do meu tempo corrido, né, como ela falou, eu tenho que inserir quem? A pessoa mais importante para a nossa vida. Quem que é? Que eu até às vezes ali não estava dando importância, não tinha. A Gabi falou de uma coisa e eu fiquei pensando, né? Na maioria de nós está o quê? Está ligado no automático. Porque se a gente estivesse se observando o nosso funcionamento, na medida que ele ocorre, vendo quando ele está saindo da qualidade de vida, se observando a nível corporal, a nível mental, né, ajudaria muito, todos nós, a mudar esse funcionamento. Mas agora, depois que está instalado, como é que eu mudo? Como é que eu faço tudo isso aqui? Ó? É difícil, gente. Eu me ponho no lugar. É muito difícil, é um padrão estabelecido ao longo da vida, diante dos problemas. Tá? Não, Beth, mas eu tenho facilidade em mudar. Às vezes a gente fala, nossa, eu vou mudar rapidinho. Exige um esforço tremendo psíquico. E aí a gente vai ter que recrutar, sabe o quê? Todas as nossas habilidades aqui a nível cerebral, para fazer tudo que vocês colocaram aqui, né? Que envolve o quê, gente? Não é só recurso cognitivo, intelectual, que eu tenho que buscar informação, tenho que armazenar, tenho que processar, tenho que montar todo um esquema aqui dentro, né? Não posso ir por qualquer profissional, eu tenho que ver de onde está vindo isso, se é fonte confiável, todo um senso crítico. Mas qual é a outra coisa que envolve aí? Emoções. Concordam? E sentimentos. Se eu não conseguir gerenciar essas emoções e sentimentos, o que vai acontecer? Eu não vou melhorar minha qualidade de vida, eu não vou colocar em prática o que a Gabi sugeriu, ou que a minha nutricionista sugeriu, que a fisioterapeuta sugeriu, que a médica sugeriu. Né? Eu preciso me automotivar. Né? Aí cada um vai depender do quê? Da sua história de vida. Mas, Beth, se eu tiver uma história de vida que me leve para baixo, então eu não vou conseguir? Se você mudar, sair do automático e rever várias teorias que às vezes estão erradas lá dentro da tua cabeça e puxar teorias que estavam corretíssimas para a sua saúde de vida,
e começar a fazer essa mudança que é estrutural, mental, né? Aí eu vou colocar em prática e vou ter uma ótima qualidade de vida, né? E vou até gostar do meu corpo, né? Porque uma das coisas que eu tenho que fazer é o quê? É gostar do meu corpo, concorda? Mas e tratar ele carinhosamente. Porque se ele for tratado de uma maneira inadequada só porque ele não está respondendo a algumas questões, ele vai ajudar vocês? Vai? Eu tenho que tratar carinhosamente ele. E aí seguir todo esse projeto para que realmente eu consiga ser feliz, ter uma boa qualidade de vida e ser feliz, né? Quando eu estou falando tudo isso, eu estou falando de abaixar o nível de estresse. Para isso, eu preciso, novamente, eu preciso tomar consciência do meu funcionamento e identificar o quê? Identificar o que me gera estresse. O estresse é normal na nossa vida, mas se ele for constante, eu preciso mudar isso, né? O estresse provoca o quê? Mesmo que você falou, piora a inflamação. Não precisa ter lipedema, qualquer outra inflamação. Concordam? Então eu preciso identificar fontes de estresse e aquelas que eu posso retirar da minha vida, ou no mínimo minimizar. Tá? Eu acho que é só isso que eu tenho para falar para vocês. Muito obrigada. Alguma dúvida, gente? Eu até comentei com a Beth quando eu estava conversando com ela, porque eu já tive 2 tipos de pacientes quando eu dei o diagnóstico. Uma que fala, nossa, graças a Deus eu descobri o que eu tenho, porque eu fiz tratamento a vida inteira, agora eu vou fazer o tratamento correto. E outra que fica, assim, injuriada de saber que tem uma doença que... Por que agora eu tenho uma doença que não tem cura? Pronto, acabou com a minha vida. E aí, isso atrapalha todo o emocional dessa paciente. E aí, até para você tratar, é muito mais difícil. E aí, nem todas, mas a grande maioria precisa desse acompanhamento psicológico para entender essa nova fase da vida dela, né? E aí, eu acho muito importante a gente fazer esse acompanhamento. Já chega, né? Autoestima muito baixa. E aí você tem que trabalhar esse emocional nela para ela conseguir acompanhar o seu tratamento. Porque senão ela se nega, se fecha, a frustração aumenta cada dia mais e a inflamação piora mais ainda, né? A Tamires, ela tem uma história de vida muito, muito marcante, assim, porque quando ela chegou nesse peso de mais de 200 quilos, ela teve uma depressão profunda. E ela tinha aquelas bolsas muito grandes de gordura que ficavam inflamadas de drenar a secreção mesmo. Então, ela tinha uma qualidade de vida péssima. Ela não saía de casa, ela não fazia nada e ela já quase atentou-se contra a própria vida dela. Então, você saber que a pessoa chega a esse ponto, né, por causa da doença física, que gera dor, também da questão estética e do julgamento, porque todo mundo que não sabia que o lipedema existia achava que ela estava daquele jeito porque ela era gorda. E ela era gorda porque ela come muito. É a única justificativa. Então, a pessoa chegar nesse nível de quase cometer um suicídio por causa, né, da estética e da dor é muito grave. Não, e da própria Tamires, a gente tinha visto uma postagem que ela fez no Instagram, né? E depois já desse processo, e ela fez inclusive, de quais mensagens que ela recebia, de bullying, assim, de coisas agressivas muito fortes, assim, depois já dela estar em tratamento. Então, ela mostrou o que ela recebia, assim, as pessoas agredindo. Hoje a internet, às vezes, parece campo, né, terra de ninguém, e as pessoas falando coisas muito pesadas, assim, né, sobre a aparência física dela. Sim, eu até comentei, né, esse vídeo, ela fez uma collab comigo, porque ela acabou que hoje a Tamires está muito conhecida, tem milhares de seguidores, e hoje ela faz parceria com algumas empresas. E até pela dificuldade de encontrar roupa daquele tamanho, a Tamires, ela tinha 2 metros de quadril, ela não passava nas portas, ela não sentava em uma única cadeira, ela não passava na roleta do ônibus.
E aí é difícil encontrar roupa desse tamanho. Então, hoje, que ela ainda, né, ela já fez a cirurgia, mas ela ainda é uma mulher grande, ela usa número 54. Já é uma numeração difícil de encontrar. Então, ela tem parceria com Leggings, que faz leggings para essas mulheres. E aí foi numa dessas postagens dela fazendo a divulgação da legging que ela teve assim, uma chuva de haters e comentários ofensivos e criminosos, do tipo que aquilo não era humano, as palavras eram essas, aquilo não era humano, que ela não era gente, que deveria morrer por causa de ter a perna daquele jeito. E ela mesma falou comigo, hoje eu li aquilo ali, alguns eu respondi, outros eu deixei passar. Mas se eu tivesse recebido esses comentários na época que eu estava com depressão, eu tinha me matado. Então, tem muitas mulheres que estão com o emocional totalmente abalado e que a gente vê aí, não só de portadora de lipedema, quanto as pessoas se atentam contra a própria vida por comentários de internet. Não então, precisa ter lipedema. Não, qualquer comentário. Se a pessoa não está bem, né? É que aí é o que eu falo da estrutura, né, de personalidade formada, que aí depende muito do quê? Do círculo familiar. Como é que ela foi se constituindo, né? Porque tem algumas mulheres com lipedema ou com qualquer outra doença que enfrentam de uma outra forma, não se importando muito em agradar as pessoas, se o pessoal está falando, né? Não liga, né? E eu acho que cada um tem que pensar exatamente isso. O que é melhor para si? Eu não estou passando. Um dia eu vi um psiquiatra, né? E ele colocando assim, ele pensava assim com ele: se eu não estou passando por cima de ninguém, né? Ele sempre olhava, eu vou fazer isso, quero fazer isso, isso vai me fazer bem. Se eu não vou passar por cima das pessoas, eu vou fazer. Entendeu? Então, porque ele olhava os valores e seguia em frente, né? Então, o que ele está fazendo? Ele vinha de uma família muito complicada, né? Mas ele se constituiu e foi se reconstruindo, né? Que eu acho que cada um de nós tem que pensar nisso, né? De reconstruir e se fortalecer, né? Que aí é onde você melhora a autoestima. Eu gosto de mim, eu não preciso ficar angariando o amor de ninguém. Se gostarem de mim, ok. Se não, do jeito que eu sou. Né? Agora, se isso está me fazendo mal, eu sempre brinco. Às vezes alguém está falando assim, mas eu sou gorda, as pessoas às vezes olham. Tá, você está satisfeita com o teu corpo? Né? Você se sente bem com ele? Né? Se você se sente bem, largue os outros falarem. Agora, se isso está te provocando a sentir mal, opa, então veja o que você pode fazer por isso. Se não se aceite, ou que isso é autoestima, isso é gostar de si. Né? Viu, mas essa questão psicológica ela é muito mais complexa do que parece. Claro, com a gente certeza. vai no consultório e mexe só com mulheres, basicamente, né? E a gente vê como as pacientes sofrem em casa com o marido. Porque o marido também, ele evita, ou ele faz comentários maldosos, tá gorda, tá bunduda, fala isso, né? E para a paciente aqui, às vezes ela fala no consultório e você vê que chega a chorar, lacrimejar os olhos, é muito impactante isso para a mulher, né? Então, o tratamento psicológico vem desde em casa, né? Que não é fácil isso daí. Os maridos que não têm esse conhecimento, né? Não têm essa sensibilidade, e às vezes investem numa cirurgia e às vezes o resultado ele é parcial, é dentro do esperado, mas o cara, gastei tanto e ficou isso daí, entendeu? A paciente que vai fazer uma lipo no lipedema não vai ficar com a perna esguia, vai tirar o problema, mas vai continuar talvez com a característica de ter um quadril grande ainda, né? Doutor Álvaro, então é complicado. Doutor Álvaro, eu acho que às vezes assim, um problema desse vai startar ou vai vir à tona outras coisas que não estavam vindo só, né? Porque se tivesse uma boa relação, um bom relacionamento, né? Essa é a minha visão e na minha profissão, ao longo do tempo que eu trabalho. Na verdade, isso só vem à tona algo que não estava bem. É saber como um casamento que, nossa, os filhos saíram de casa e agora nós estamos brigando. Opa, né? Brigando demais e tal. Por quê? Porque os filhos, né, distraíam eles, né? E eles não olhavam
o problema que estava ali se instalando e resolvendo. Então, se for um marido que a relação está legal, ele vai conversar, ele vai tentar entender, né, o que está acontecendo com essa mulher que ele ama. Né? Ele não vai fazer não vai tratar dessa forma, como uma coisa. Entendeu? Essa é a minha visão e assim, de tudo que eu conheço. Tá? Mais alguém? Então a gente vai encerrar o primeiro bloco para a parte boa agora, que é o coffee. Pessoal, nós preparamos um coffee maravilhoso, tá no piso de cima. E eu também, né, trouxe para vocês uma amostra, que é um tratamento de 15 dias, que é o Resvitec. Na verdade, ele é o resveratrol, muito conhecido, né, um antioxidante com potencial anti-inflamatório. E a diferença dele é que ele tem uma tecnologia de absorção, né, controlada, então ele mantém por 6 horas. O resveratrol, a gente já entende que ele é consagrado, mas o fato dele ter uma absorção muito rápida, a gente não consegue, ou melhor, precisa trabalhar com uma dosagem, né, de 500 miligramas. Então, esse novo produto, esse lançamento, ele vem, né, com uma estratégia, um recurso, ser utilizado de 50 miligramas e com essa liberação gradativa. Então, é um produto que está vindo, né, para ajudar os portadores de lipedema. Eu preparei uma amostrinha e lá também eu trouxe uns shots, a pedido da Gabi também, para vocês experimentarem. Cúrcuma, couve kale, aí tem mais outros flavonoides que eu acredito que vocês vão poder experimentar, tá certo? E a gente volta daqui meia hora, 30 minutos. Obrigada.